Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar alguns sinais, alguns sintomas de que possivelmente a sua testosterona esteja abaixo do nível normal e isso está atrapalhando demais a sua evolução nos treinos, a sua composição corporal, inclusive em outras coisas do seu dia, como por exemplo desempenho físico e cognitivo. Vou explicar aqui algumas formas de você aumentar a sua testosterona de forma natural, sem precisar utilizar hormônios de forma exógena, como você vai estimular de forma natural. Meu nome é Daniel Gutierrez, fica comigo até o final desse vídeo e não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para eu manter o canal com mais conteúdos assim, de forma didática, de forma direta, para te ajudar tanto nos treinos, na alimentação, na sua vida fitness aí. Então a primeira coisa que você tem que entender é o que está abaixando a minha testosterona. Eu coloquei aqui algumas coisas principais, né? 4 coisas principais que possivelmente esteja abaixando aí o seu nível de testosterona e talvez você se encaixe em alguma dessas coisas que eu vou falar aqui. A primeira é o excesso de gordura corporal. Se você está com sobrepeso ou se você está obeso, se tem excesso de gordura, não só caras que estão acima do peso, mas também aquele falso magro, né, que está com excesso de barriga, excesso de gordura, a célula de gordura produz estradiol. E o estradiol é um hormônio, sim, que atrapalha a produção de testosterona. Ou seja, se você está com excesso de gordura, muito provavelmente você esteja dificultando a sua produção hormonal, a sua produção de testosterona. O segundo ponto é a ausência de vitamina D e zinco. Isso também pode, sim, influenciar na sua produção hormonal, na sua produção de testosterona. Terceiro ponto é um pouco inusitado aqui, né, um pouco curioso, que é o orgasmo. Momentaneamente, o orgasmo pode sim diminuir o seu nível de testosterona, mas a médio e longo prazo ele vai aumentar. Ou seja, o orgasmo não é um problema. Como eu disse, momentaneamente ele vai baixar. E o quarto ponto é o cortisol. O cortisol é o hormônio de estresse. Então, se você dorme mal, se você tem muito estresse durante o dia, se você brigou com alguém, isso vai aumentar o cortisol. E esse hormônio, o cortisol, ele é um hormônio de estresse, ele vai atrapalhar também a sua produção de testosterona. Então esses são os 4 principais pontos aqui que talvez esteja diminuindo a sua produção de testosterona. Então quando a gente fala em cortisol, isso também tem relação direta com o sono. Ou seja, se você dorme mal, seu cortisol é alto, isso pode prejudicar a sua testosterona. Então eu vou falar aqui alguns sinais, né, que muito provavelmente, se você estiver sentindo esses sinais, todos esses sinais, a sua testosterona está abaixo do nível normal. Mas lembrando que nem sempre, se você perceber que você tem algum desses sintomas, quer dizer que você esteja com a testosterona baixa. Para saber o seu nível de testosterona, você tem que fazer um exame específico para isso, tá? Mas, como eu disse, esses sinais, esses indícios podem mostrar, sim, se o seu nível de testosterona está abaixo do normal. Então, a primeira coisa é justamente a dificuldade em perder gordura, em diminuir barriga, em diminuir o percentual de gordura. Se você enfrenta muita dificuldade, mesmo tentando seguir uma alimentação ali mais ou menos equilibrada, isso também é um sinal de que a testosterona está baixa. Segundo sinal é dificuldade em ganhar massa muscular. Treina demais, ou treina ali de forma regular, mas não consegue ter um ganho significativo de massa muscular. Isso também é um indício de que a sua testosterona está baixa. Terceira, muita fadiga durante o dia. Já acorda cansado, sente muito cansaço durante o dia. Isso também pode ser um sinal. Outro sinal, irritabilidade. Sabe você que se estressa com muita facilidade, fica muito bravo ali, qualquer coisinha te irrita. Isso sim também pode ser um indício de que a testosterona está abaixo do normal. Outro ponto é a mudança de humor. Sabe, uma hora está feliz, uma hora está triste, uma hora está irritado. Isso também pode ser, sim, um sinal de que a testosterona está baixa. O outro ponto, que acaba sendo aí uma das coisas que muita gente percebe, né, que a testosterona está baixa, é a diminuição no libido, no desempenho sexual, no desejo sexual. Isso também tem relação direta com a sua produção de testosterona. Então, se você sente todos esses sintomas, é importante você fazer um exame ali para ver se realmente a sua testosterona está baixa. Todo homem tende a ter uma diminuição, né, depois dos 30, 35, principalmente depois dos 40 anos de idade na sua testosterona. Isso é normal. Então, se você não tomar cuidado, você vai ter um declínio muito acentuado da testosterona se você não tomar cuidado com essas coisas que eu vou falar aqui na sequência. Lembrando que mulheres também produzem testosterona, não são só homens. Mas é claro que o homem tem uma produção até 20 vezes maior do que uma mulher. Então ele vai sentir mais essas questões em relação ali, principalmente libido, desempenho sexual, dificuldade de perder barriga. Ele vai ter uma percepção maior do que a mulher. Então, a primeira coisa que você tem que entender, se você quer aumentar a sua testosterona de forma natural, é você ter uma boa noite de sono. Eu vejo muita gente que tem uma rotina de horário para acordar, mas não tem horário para dormir. E aí dorme poucas horas ou dorme mal, e isso vai influenciar muito na produção do cortisol, que é aquele hormônio que vai atrapalhar a produção de testosterona.
Então, o ideal é que você durma aí de 7 horas e meia a 9 horas por dia. Salvo as raras exceções, algumas pessoas dormindo menos de 7 horas e meia já tem uma reposição hormonal adequada, mas é fundamental que você tenha não só as horas de sono ali estipuladas, mas também uma qualidade de sono. Evitar dormir com a televisão ligada, dormir com alguma luz acesa, ficar mexendo no celular antes de dormir, tudo isso pode impactar sim na qualidade do seu sono. O segundo ponto é o treino, só que não é só o treino aeróbio, não é só a corrida, não é só a caminhada. É importante que para você estimular a sua testosterona, para você ter uma readaptação no seu metabolismo, você tenha na sua rotina o treino aeróbio e o treino de força, que pode ser a musculação, uma academia ou o treino com o peso do corpo. Então, dessa forma, sim, você vai estimular ali essa produção, principalmente se tiver o treino de força na sua rotina. Então, ali, primeiro ponto, cuidar do seu sono. Isso é crucial. Segundo ponto, ter uma rotina de treinos. Eu recomendo que seja aí no mínimo 3, 4 treinos na semana. Se você puder treinar 5, 6, até 7 vezes a semana, dependendo do contexto, dependendo da periodização, sem problema nenhum, tá? Então é importante que você tenha bom descanso, uma boa rotina de treino. E por último aqui, alimentação. Alimentação, eu vejo muita gente que se preocupa em comer saudável. Comer saudável não é o suficiente. É fundamental que você tenha uma boa organização de macros, de macronutrientes, gorduras, proteínas e carboidratos. E também tenha a quantidade de calorias na sua rotina de acordo com o seu objetivo e a sua composição corporal. Lembrando, não existe dieta e treino para biotipo, existe dieta e treino para composição corporal e objetivo. Então você quer o quê? Ficar magro, ficar forte, ficar definido? Qual é o seu objetivo? Então a sua rotina alimentar tem que ser voltada para isso. Lembrando que está rolando aí as inscrições da minha consultoria, eu abri essa semana, para você que segue aqui no meu canal, vai ter uma condição única, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser falar com a minha equipe para ter acesso a uma consultoria e ter resultados, assim como esses que estão aparecendo aqui na tela, é só clicar no WhatsApp que você vai ter acesso ao contato com a minha equipe para saber um pouco mais detalhes sobre essa consultoria. Mas voltando aqui, se você não cuida do seu sono, se você não tem uma rotina de treinos regular e principalmente não tem uma distribuição adequada de macronutrientes na sua alimentação, inevitavelmente, em algum momento, você vai ter um declínio hormonal, independente da sua idade. Então é fundamental que você alinhe esses pontos para você estimular, sim, a sua produção de testosterona de forma natural e ter muito mais resultados através de treino e dieta. Beleza? Então não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo, manda alguma pergunta, deixa o seu comentário, que com certeza eu vou responder ali e tirar a sua dúvida. Beleza? Então é isso, vamos junto e até o próximo vídeo.